Olá, aqui é o professor Edson do canal Fundamentos da Engenharia Civil e a disciplina de hoje é Topografia e Georreferenciamento. Olá pessoal, tudo bem? Nós sabemos que no Brasil, atualmente, o sistema geodésico de referência que nós utilizamos é o CIRGA 2000, que é o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas. Mas, em muitos dos nossos trabalhos, nós temos a necessidade de estar realizando a transformação de coordenadas de sistemas anteriores para o sistema atual. Então, para isso, nós podemos estar contando com um ProGrid. O que é um ProGrid? O ProGrid é uma aplicação desktop que roda no ambiente Windows e ele foi desenvolvido de modo a permitir a transformação de coordenadas entre os sistemas de referências oficiais em uso no Brasil, ou seja, Córrego Alegre, o SAD 69 e o CIRGAS 2000. O ProGrid, nós podemos baixá-lo do site do IBGE. Eu vou colocar aí na descrição do vídeo o link para vocês poderem baixar. Aproveitem esse momento e já se inscrevam no nosso canal, tá ok? Existem algumas observações iniciais que nós devemos nos ater antes de baixar o programa, tá? Antes de nós fazermos o download do programa, nós recomendamos que seja feito o download deste arquivo chamado verificarrequisitos.exe, tá certo? Este executável ele vai indicar qual pacote de instalação do ProGrid deve ser instalado no seu computador. Aí você dá um duplo clique nesse executável e, ao abrir a sua tela, clique no botão verificar. Ao lado, irá aparecer a mensagem de texto que indicará qual pacote do ProGrid você deverá instalar no computador. Se a mensagem indicar que todos os componentes necessários do NetFramework estão instalados no seu computador, você faz o download do pacote de instalação chamado de ProGrid Compacto. Caso contrário, você faz o download do pacote chamado apenas de ProGrid. Tá ok? Esses são os passos iniciais para a instalação. Então vamos mais adiante para podermos estar entendendo melhor qual vai ser o nosso trabalho de hoje. Nós temos um conjunto de pontos cujo levantamento com GPS foi realizado em SAD 69. Nós vamos estar convertendo essas coordenadas para CIRGAS 2000. Bom, aqui então eu tenho aqui os meus arquivos de pontos que foram obtidos via levantamento por GPS. Como nós sabemos, esses pontos eles estão no sistema SAD 69 e aqui no arquivo ele está organizado da seguinte forma. Aqui eu tenho a identificação do ponto, por exemplo, o ponto P1, uma barra vertical, a minha coordenada E, outra barra vertical, a minha coordenada N, outra barra vertical e o número do fuso. Esses pontos eles são organizados dessa forma porque é o meio pelo qual o ProGrid faz a leitura e o entendimento desses pontos. Eles nem sempre ficam assim, depende muito dos meus dados de entrada para fazer leitura desses arquivos de ponto. Se eu for na pasta onde foi instalado o ProGrid, eu tenho uma pasta chamada Sample Files, que são os meus arquivos de pontos de exemplo. Então, se eu tiver, por acaso, os meus dados de entrada, digamos que em CIRGAS 2000, eu posso não ter a configuração daquela forma. Eu posso ter aqui os meus pontos organizados pelo nome do ponto, pela latitude em graus, minutos e segundos e a longitude em graus, minutos e segundos. Posso aqui, por exemplo, ter os meus dados de entrada em SAD 69. Eu posso ter diversos tipos de configurações de entradas de ponto. Então, se houver algum tipo de dúvida como os pontos podem ser organizados, nós podemos já entrar nessa pasta aqui e dar uma verificada, para podermos fazer o nosso arquivo de forma que ele seja coerente ao ser lido pelo programa. Bom, aqui nós temos a tela inicial do ProGrid. Eu tenho aqui uma aba chamada Opções, onde eu coloco o meu referencial de entrada e o meu referencial de saída. Bom, o nosso referencial de entrada vai ser em SAD 69 e o meu referencial de saída vai ser em CIRGAS 2000. As coordenadas de entrada serão coordenadas UTM, com E e N sendo informados, e a coordenada de saída UTM da mesma forma com E e N sendo informados. Aqui na aba Opções, eu ainda tenho o tipo de entrada que pode ser via teclado, pode ser via um arquivo de texto,
um arquivo formato GML. Então nós vamos entrar com o nosso arquivo de pontos, então vai ser via arquivo de texto. Então aqui eu seleciono o meu formato de entrada. O arquivo de texto que nós possuímos agora, ele possui o identificador do ponto, uma barra vertical, o leste, uma barra vertical, o norte, outra barra vertical e o número da zona. Então eu seleciono essa primeira opção, que é conforme nós organizamos o nosso arquivo. Poderia não ser dessa forma, então existem outras opções aqui que podem ser escolhidas. Vou pegar aqui o arquivo, aqui está escrito o nome do arquivo, então eu vou em abrir. Vou lá onde o arquivo se encontra. Vou pegar pontos do GPS, que são meus arquivos. Aí ele aparece aqui, alinhado ao nome do arquivo. E o tipo de saída que eu posso ter uma saída na tela, posso ter uma saída como arquivo de texto e uma saída como arquivo PDF. Então, vamos escolher a princípio o tipo de saída na tela. Eu coloco para processar. Então aqui já se encontra o resultado na aba de processamento. Eu tenho aqui os meus dados de entrada em SAD 69 e tenho aqui meus dados de saída em Sirgas 2000 para todos os meus pontos. Então eu possuo aqui já as novas coordenadas já transformadas com a indicação do leste, a indicação do norte e a indicação do fuso. Essa tela aqui embaixo, ela me mostra o status do processo de transformação, o método utilizado e as informações de entrada e as informações de saída. E também ela me indica se acontecer algum caso de erro no processo de processamento para que eu possa estar corrigindo esse erro e fazendo novamente esse ponto. A gente retorna aqui em opções. Como eu havia dito, nós podemos ter também a saída em arquivo PDF, que pode ser gerado. Então seleciono a opção arquivo PDF e coloco aqui para processar. Então aqui é gerado um nome de arquivo. Então eu salvei esse arquivo na minha pasta. Eu vou até lá e abro esse meu arquivo em formato PDF. Então eu tenho aqui já um arquivo PDF do Progrid, dizendo o que foi realizado em relação à transformação, a data, a hora, o sistema de entrada, o sistema de saída, o método de saída e aqui a nossa lista de pontos transformados. Tá ok? Bom, pessoal, por hoje é isso daí, tá certo? Então fica o recado, curta aí o nosso canal, compartilhe, ative as notificações, tá? Se inscreva. Se você tiver dúvida, pode fazer os seus comentários, que nós estaremos aí sempre à disposição para poder estar respondendo na sequência. Um grande abraço para todos e até o próximo.